Fala galera da Rádio Bicuda FM, estamos aqui com mais uma grande entrevista. Estou acompanhado do meu amigo, irmão Erasmo. Tudo bem, Erasmo? Tudo bem, né? Hoje vamos falar em castelhano. Tu fala castelhano? Hablas espanhol? Hoje a entrevista é internacional. Que bom que ele fala português. Estamos aqui com o treinador Matheus Ferreira. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, bom dia para vocês todos aí. Beleza? E um prazer estar com vocês. Que horas são agora no Uruguai, Matheus? A mesma hora de Brasília, 11 Mesma coisa? 13 minutos. O horário de Montevideo, Brasília é o mesmo. Maravilha, maravilha. Então daqui a pouco vai estar todo mundo com fome igual. Olha, essa entrevista, a gente vai estar trocando ideia com o Matheus, que ele é treinador no Uruguai, porém já tem uma história aqui no Brasil também. Mas antes eu vou pedir, Matheus, conta pra gente como é a sua história no futebol, como começou o seu contato com o futebol, se você começou sendo jogador e foi para técnico, ou já foi virar técnico direto. Conta um pouquinho da tua história. Eu comecei aqui no Uruguai a jogar futebol bem desde pequeno, né? Aproximadamente com 5 anos, no time aqui da cidade de Ribeira, meu time de coração, que a gente chama aqui Cunha Piru. E eu estive jogando nesse time até os 15 anos aproximadamente. Daí eu fui em Montevideo fazer alguns testes, não deu muito certo, eu foquei nos estudos, fiz curso de professor de matemática, me formei, fiz 4 anos, dou aula de matemática aqui no Uruguai também, mas depois que eu acabei a faculdade de matemática, eu foquei no futebol de novo, mas agora desde outra perspectiva, no caso de treinador de futebol. Fiz o primeiro curso aqui, que chama Licencia C no Uruguai, para começar a trabalhar com jovens. Depois disso que eu fiz esse curso, eu fui para o Brasil, estive fazendo alguns estágios aí em alguns times, voltei para o Uruguai, a gente saiu campeão sub-17 aqui com o time que eu estava treinando, junto com outro companheiro, e estando nisso surgiu a oportunidade de ir trabalhar aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior, fazer parte da comissão técnica do Clube Atlético Acizense. Para mim foi um bom desafio conhecer pessoas que eu sempre admirei muito e trabalhar com elas, no caso o Alceu, que jogou no Palmeiras e tem sido um dos meus mentores no futebol, e o Índio, ex-zagueiro do Internacional, campeão do mundo, também me aportou muitas coisas positivas. E foi uma ótima oportunidade. Eu sou muito jovem, mas eu estudo muito futebol e eu trato sempre de estar bem preparado. E acho que foi uma das coisas que o presidente do Clube Atlético Acizense, que é o Fábio Melo, ele viu em mim e apostou. E eu espero ter sempre correspondido às expectativas, sempre dando o meu melhor, estudando e trabalhando mais que nada com inspiração e motivação para os jovens, né? Tenho visto aí no Brasil a qualidade que tem os jogadores brasileiros e o ânimo que tem, né? E tem sido algo muito importante estar aí e compartilhar coisas boas que vão além do futebol, né? Você falou que foi campeão sub-17, mas tu tinha quantos anos, cara? Que tu é bem jovem mesmo. Como é que era jogador técnico ao mesmo tempo? Como é que era essa história? Não, foi ano passado, eu tinha 23 anos, a gente pegou o time, foi bem difícil, foi uma luta porque a gente jogou o sub-17 com uma base sub-15. Caraca! Mas a ideia o trabalho que a gente vem fazendo aqui é tipo de um projeto, de começar algo e tentar manter, e foi ótimo, porque a gente apostou para esses meninos que era uma base em geral sub-15, com 2 ou 3 jogadores maiores a sub-15, mas manter essa ideia de trabalho deu muito resultado. E, nossa, para mim, foi uma das histórias de inspiração que eu vivi já no começo. Lairade, faz sua pergunta aí. Rapaz, o Matheus, cara, eu sou fã do futebol argentino, né? Eu gosto. Mas a escola uruguaia é fantástica, principalmente dos treinadores, né? Hoje o Oscar Tabares é um cara super renomado, né? Nossa. A gente tem o Aguirre, né? Que é outro técnico conceituado.
A que se deve, você já pensou nessa escola de treinadores de Uruguai, a que se deve isso? Esses treinadores renomados, esses treinadores bem conceituados no futebol mundial, a que se deve isso? Eu acho que se deve muito à preparação e à visão de jogo que tem o Uruguai. A gente aqui é um país pequeno, como acabei de falar, tem aproximadamente 3 milhões de habitantes, mas o futebol aqui corre na veia, que nem aí no Brasil. O pessoal se costuma ver muitos meninos jogando futebol e quando joga a Celeste, que a gente chama aqui, nossa, o país para, todo mundo vai assistir. E tem uma preparação espetacular. A gente tem visto agora, em relação aos treinadores e jogadores, tem saído muitos jogadores e treinadores bons. Um exemplo que eu posso citar para vocês agora, por exemplo, jogadores bons que estão surgindo, é o Ronald Araújo, que chama. Ele é zagueiro e ele foi titular outro dia no Barcelona. Ele tem, acho que 20 anos. Então, a escola uruguaia de futebol, ela está sempre em constante evolução. Está saindo bons jogadores e bons treinadores. Aqui na minha cidade, por exemplo, que eu estou agora, que é Rivera, tem muitos treinadores bons com uma idade próxima à minha. Acho que aqui na cidade eu posso citar até 4 treinadores que têm menos de 35 anos, mas que estão se preparando e que estudam futebol e que veem futebol desde uma perspectiva bem interessante e que o brasileiro acha isso muito bom e dá oportunidades. Um exemplo que eu posso dar é a oportunidade que eu recebi de ir para o Brasil, porque eles acharam interessante o meu projeto de futebol e a minha visão. E isso é muito bom e eu acho que o Uruguai tem sempre uma visão muito boa de futebol. Eu também, como você falou, Erasmo, eu admiro muito a escola argentina. Meu mentor principal e a quem eu olho muito para me preparar é o Néstor Pekerman. Para mim, ele foi e sempre será um dos melhores treinadores a nível juvenil. Não sei se você lembra, ele ganhou os mundiais do Juvenis 95, 97 e 2001. 95 no Catar, 97 na Malásia, que foi contra o Uruguai, que eles jogaram a final contra a seleção uruguaia, e no 2001 aí na Argentina. E ele começou com um processo muito interessante de futebol. O Pekerman, ele pegou a seleção argentina em 94, e a base do Pekerman tem sempre sido trabalhar juntamente com futebol, tática, estratégia, mas valores. A seleção argentina, a nível juvenil, mudou muito quando entrou o Pekerman e depois colheu muitos frutos a partir disso. E aqui no Uruguai também a gente aposta muito na tática, na estratégia e no que a gente chama em espanhol de garra charrúa, mas a gente aposta muito também na questão dos valores. Isso eu acho que é uma das questões principais e que dá muitos resultados, porque forma o jogador como jogador de futebol e como pessoa. Peraí, Robinho, agora fiquei preocupado. Eu tô preocupado com esse rapaz. O cara sabe muito de futebol e é fã do Pekerman. Pekerman papou um monte de título na base aí, né, rapaz? Eu tô preocupado. Nossa. Ou então eu vou me aliar a você. Ó. Você conhece o Vasco da Gama? Vê se eu te indico pro Vasco da Gama pra ver se, né? Sim. Nossa. Eu admiro muito o Vasco. O Martin Silva agora, quando esteve atacando no Vasco, nossa, a gente sempre acompanhava muito aqui, quando ele pegava pênalti, nossa, fantástico. Passava muito aqui na televisão uruguaia os replay. Sim. Não, eu ia comentar que, assim, outro uruguaio, né, com destaque, você tem no Real Madrid o Valverde, né, cara? É um jovem também, tem 21 anos e tá jogando muita bola. Ele não jogou até a última partida, mas ele é um jovem valor que tá num excelente time e sempre quando entra corresponde muito bem, né? Um cara de sucesso lá fora. A seleção uruguaia está num processo de reestruturação muito interessante. Tem muitos jovens interessantes. O Matias Vinha, que é lateral esquerdo, que agora foi pro Palmeiras. Tem o Ronald Araújo, que é o zagueiro. O José Maria Jiménez, que está no Atlético. Josema, que joga muito. E o Arrascaeta, que está no Flamengo. O
Arrascaeta, o Rodrigo Bentancur na Juventus, tem Matias Vecino na Internacional, tem o Lucas Torreira no Arsenal. Sim. E tem muitos jovens que o ataque, você viu que o ataque uruguaio sempre agora depende muito de a dupla que é Cavani e Suárez, que eles são maravilhosos. Eu admiro muito o Suárez e o Cavani, mas a gente está preparando uma nova geração de atacantes muito interessantes. Tem um atacante no Almeria muito, muito bom, que é o Darwin Núñez. Ele está jogando agora a segunda divisão espanhola, mas já tem propostas para ir além, e eu acho que ele vai ir além. Depois tem o Toro Fernandes, que a gente chama aqui, que está jogando no Sevilha, se eu não erro, não estou lembrando agora bem. Tem o Maxi Gomes, que está jogando no Valência de atacante, e a seleção uruguaia sempre está nesse processo de reestruturação, e sempre tem jovens promessas assim que saem daqui, e a gente acredita muito neles, e o brasileiro tem acreditado. Como exemplo é o Arrascaeta aí no Flamengo. O Arrascaeta, eu acho que ele é um cara que tem uma visão de futebol muito interessante. Ele sabe bem quando achar os espaços, ele sabe bem fazer a transição de bola do meio ao ataque, e isso é muito interessante, e eu acho que ele na seleção ele tem feito boas partidas, mas ele vai fazer melhores partidas. Toro Fernandes, eu acho que é o Gabriel Matias Fernandes Leites, é esse? Sim, tá no Celta de Vigo? No Celta, exatamente, no Celta. Tá, Celta de Vigo. Uhum. Aqui transmitimos também no início do ano, nós transmitimos a Copa São Paulo também, então provavelmente nós transmitimos algum jogo aí do seu time, provavelmente. Agora é um prazer estar falando com um cara que esteve aqui recentemente, né, participando dessa competição. Olha lá, Erasmo, tem mais? Eu estou olhando aqui uma mensagem que o Miguelzinho teve um problema, né? O Miguelzinho que faria essa entrevista com a gente, teve um problema, mas é isso aí, vida que segue, né? Ô Matheus, cara, eu estou preocupado com preocupado não, o futebol uruguaio tem uma base muito boa, né? Apesar do país ser muito pequeno, mas tem uma base inesgotável de tantos jogadores, né? E aí eu te digo, mas ainda quero falar sobre os técnicos. Tem técnicos novos surgindo no Uruguai? Qual você destacaria dos novos técnicos uruguaios, e quais os clubes? Além do Matheus, é claro. Além de você, né? Não, vou começar falando primeiro pela cidade aqui onde eu tô, que é Rivera. Tem um treinador muito jovem chamado Gonçalo Picanso, ele dirigiu as seleções juvenis aqui da cidade. Nossa, é um cara muito preparado, muito estudioso de futebol. Ele tem um projeto aqui na cidade que chama Escuela Vilmita, em espanhol, e ele trabalha muito bem de futebol. Tem outros meninos aqui que jogaram futebol, e tem um que chama o Fabrício Ferreira também. Ele tem 28 anos e faz um trabalho como treinador muito interessante. E depois, vendo assim a nível do Uruguai em geral, tem jovens que estão saindo bem interessantes com oportunidade. A gente viu agora faz pouco, geralmente aqui no Uruguai a gente está ainda no processo de que tem jogadores que se aposentam e aí depois eles partem para estudar e se formar como treinadores de futebol e pegar oportunidades. Para mim, o Forlán agora, o Diego Forlán, que para nós, para o Uruguai, é um ídolo, foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, ele agora está dirigindo o Peñarol, né? Eu acho que ele, é um cara muito preparado, ele tem muito para dizer, para aportar para o futebol uruguaio. Para mim, que ele vai ser um dos grandes treinadores do Uruguai, sem dúvida. E eu acho que aqui no Uruguai continua tendo um processo de formação de treinadores muito interessante. Os cursos que se dão para os treinadores aqui no Uruguai são bem intensivos, digamos, com uma carga horária longa, digamos, e de boa preparação. E são acessíveis? É barato? É relativamente acessível. A questão principal aqui é, para você fazer o curso de treinador, tem que ter bastante tempo, porque, por exemplo, as cargas horárias são, digamos que
um pouco pesadas, assim, de umas 3 horas por dia. Então, se você trabalha ou tem alguma questão, porque além de você estar na aula presencial, digamos, de treinador, onde você aprende de férias o futebol uruguaio aqui, você tem que ter um tempo para estudar a parte, né? Que, como se você fizesse qualquer curso. Então, mas eu acho que um dos segredos bons, assim, dos treinadores uruguaios e do que vai surgindo é a preparação que se dá aqui para esses treinadores. No Brasil é caro, né? No Brasil é bastante caro fazer o curso de treinador aqui, comparando ao nível salarial do povo, né? Vamos colocar assim. Erasmo, vou para as assistências com ele, hein? Só uma pergunta. A sua cidade é Rivera, né? Uhum. Quais os principais jogadores que saíram aí de Rivera para o cenário mundial? Um dos principais jogadores que tem saído agora nos últimos tempos foi o Pablo Bengochea. Ele é treinador de futebol também, dirigiu a seleção do Peru há pouco tempo, o Aliança Lima, o Peñarol faz mais tempo atrás, digamos. Mas ele foi um jogador muito bom e consagrado. E agora o povo daqui da cidade de Rivera, outro dia, estava muito expectante com o debut do Ronald de titular no Barcelona, de zagueiro. É um jovem muito bom, promissor. Ele saiu de um time relativamente pequeno aqui do Uruguai, que foi o Boston River, mas o interessante é que o futebol mundial estava prestando atenção nessas questões, que eu falo para os meninos. Uma das questões é que você sempre tem que dar o seu melhor, não importa o time que você tiver, não importa quem você achar que estiver vendo, porque, olha, a gente cita muito o exemplo do Ronald. Ele saiu de um time relativamente pequeno aqui do Uruguai, que é o Boston River, mas ele já tinha muitos olhares de Real Madrid, Barcelona e outros times. Ontem mesmo eu olhei uma entrevista que falava que os olheiros do Real Madrid já estavam muito atentos e o Barcelona foi e pegou primeiro. Então eu falo para os meninos sempre, tem que fazer o seu melhor independentemente de onde você estiver, porque pode ter olheiros, e geralmente tem, acompanhando o futebol. O futebol hoje em dia, ele mudou muito, né? No aspecto de que tem muitas pessoas trabalhando, cada vez está mais sério. Então, o pessoal está de olho. E mais agora com a questão das redes sociais, o pessoal, quando você coloca, não sei, por exemplo, os treinos ou os gols que você faz, os meninos geralmente postam, tem muitas pessoas que, através das redes sociais, acompanham e falam: nossa, vamos prestar atenção nesse jovem, vamos ver. Então, é algo bem interessante. Matheus, vou fazer com você um quadro nosso aqui do final que é assistência. Vou dar assistência para você, só jogar para a rede. Valeu? Falou. Minha referência é José Pekerman. Um lugar especial para mim? Londres. Foi longe, foi bom. O estádio que mais gostei de ter ido foi? Maracanã. Muito bem. É a história do Uruguai, o Mundial de 50. Muito bem. Você não foi em 50, não. Agora, quando eu estive no Rio, faz um tempo atrás, eu tratei de aprender um pouco mais do que tem no Museu do Maracanã. Muito interessante a questão de poder voltar nesse tempo da história e observar um pouco mais. Mas Maracanã, nossa, é marcante. É um estádio que marca. Tá vendo aí, Erasmo? Beira-Rio também, Beira-Rio. A gente entrevistando o Uruguai, ele joga na nossa cara que o Maracanã é o lugar que ele gostou mais de ter ido, tá vendo? Brincadeira, tá vendo? É isso aí. Fazer o quê? 70 anos, né? Tem 70 anos ontem. 70 anos o Maracanã. Isso. Aí joga na nossa cara a Copa de 50, tá certo, tudo bem. O jogo mais marcante que eu trabalhei foi? O jogo mais marcante que eu trabalhei foi agora esse ano. A gente perdeu na Copa São Paulo de 3-0 para o Atlético Goianiense, mas foi um jogo bem marcante, porque chovia muito e a gente tinha umas questões planejadas que, pela questão da chuva e de várias questões e outros pequenos detalhes, muda muito. E aí a gente fala: nossa, será que existe lógica no futebol? Existe, mas tem muitos fatores que em certos momentos podem incidir. E aí, sim, tudo que você planeja e arruma por uma chuva, por umas questões. Mas foi um jogo muito marcante para mim.
dos fracassos é que a gente aprende, né? É verdade, isso é bom. Se você já tem esse pensamento, é bom, muito mesmo sendo tão jovem. O jogo mais marcante que eu assisti foi... O jogo mais marcante que eu assisti, acho que foi a final da Copa do Brasil ano passado aí em Porto Alegre, de Atlético Paranaense e Inter. Jogão, foi um ótimo jogo. Nossa. A melhor seleção uruguaia que eu vi jogar foi... A da Copa América de 2011. Quem eram os principais jogadores? Forlan, Soares, Cavani, o Arévalo no meio campo, que ele teve no Botafogo, inclusive. Nossa, tinha feras aí. Que muitos continuam jogando, mas alguns não estão, como por exemplo o Diego Lugano. Nossa, era um zagueirão incrível. Meu Deus do céu, muito bom, muito bom. Uma pergunta rapidinho. Por que os goleiros uruguaios? Por que o Martin Silva não é titular da seleção? Eu acho ele muito melhor do que eu acho, né? Muslera. O Muslera, né? Os Muslera tem tanto prestígio assim, né? Não, aqui ele é muito bem visto. A gente é muito fã dele. Os meninos de pequenininho, quando aqui vão treinar nos campos de futebol do Uruguai, os que vão de goleiro sempre pegam a camisa do Muslera. Então ele é muito admirado e tem uma questão. O Muslera, o que tem de bom, ele falha muitas vezes, mas ele se entrega muito, ao ponto que outro dia, faz uns dias atrás, ele sofreu uma lesão grave no jogo do Galatasaray. Ele vai até o fim e ele tem isso, e o Tavares eu acho que ele procura um sistema tático bem interessante, mas que principalmente os jogadores têm muita garra, e o Muslera, sem dúvida, ele tem bastante garra. Um que não deu muito certo aqui foi o Castilho, né? Jogou no Botafogo também. Ele tá trabalhando no Peñarol, ele tá de preparador de goleiros, ele tá na equipe, na comissão técnica que formou o Forlan. Sim, e no Brasil, no Botafogo, ele não deu muito certo aqui não, infelizmente. O meu prato de comida preferido é? Meu prato de comida preferida é milanesa, que chama aqui no Uruguai. No Brasil também, milanesa. É milanesa? O meu hobby é? O meu hobby é estudar futebol, ler livros. Nossa, eu adoro muito. O segundo esporte preferido? Ixi, difícil a pergunta. Segundo esporte preferido, nossa. Futsal? Só vê futebol mesmo. Só vê futebol mesmo. Nossa, acho que faz muito tempo, nunca me perguntei isso, mas eu acho que faz muito tempo que eu não acompanho outro esporte. Não tem problema não, tudo bem. Outro esporte só em período de Olimpíada, que aparece na TV, aí você acompanha. Mas se não, é só futebol mesmo. Um parceiro na profissão, um grande amigo teu aí da profissão. Um parceiro, o Alceu. O que você teve contato aqui aí no Brasil. Isso. Acho que, nossa, uma das pessoas que me marcou na profissão. E aqui no Uruguai, por exemplo, tem 3 parceiros que eu chamo. Um é o Eduardo Nissaral, que provavelmente esteja escutando a entrevista, não sei, pelo Facebook. O Alex Freitas, que eu treinei com ele ano passado, o time Sub-17, ele me apoiou muito. E o Victor Pereira, que ele também faz trabalhos aqui nos projetos de futebol de base, que é também um dos meus mentores. Porque uma das coisas importantes que eu acho, tem muitas pessoas que sabem muito do futebol e que não são muito reconhecidas, mas a gente tem que sempre lembrar deles e valorar, ter gratidão por cada conhecimento que a gente recebe deles. Perfeito, isso é muito bom mesmo. Palmas aqui pra você na tela, vou botar palminha ali pra você. O melhor jogador uruguaio da atualidade é? O melhor jogador uruguaio da atualidade é o Valverde. Eu acho que esse menino tá jogando muita bola. E o melhor jogador do mundo? Na atualidade, eu acho que continua sendo o Messi. Messi, acho que ele tem algo a mais que precisa ser estudado por muito tempo. Meu sonho é? Meu sonho é
treinar o Liverpool da Inglaterra. Opa, pensou bem. Fala, Heraldo, quer falar alguma coisa? O Luan Santos aqui no Face diz que o Matheus é o cara. Ah, maneiro. Legal. Todos os clubes deveriam ter uma boa gestão de futebol. Muito bem. Última pergunta aqui, ó. Vou indicar essa resenha para quem é a pessoa que você vai indicar para a gente entrevistar, vai fazer o contato com a pessoa e depois a gente bate um papo com ela. Eu posso indicar para vocês, eu acho que a gente tem que sempre indicar pessoas que precisam de oportunidade para falar um pouco de futebol. Tem um técnico aqui da cidade que ele fez trabalho com a seleção da cidade Sub-15 ano passado e acho que é um cara que vai ir muito longe, que aí chama o Gonçalo Picanso. Beleza, então troca uma ideia com ele lá, fala com ele lá, fala do nosso papo, a ideia do papo é esse, de realmente enfatizar a vida, a carreira da pessoa, colocar a pessoa para ser vista pelos outros também, e vai ser bom para ele aqui, sendo visto aqui no Brasil, assim como foi com você, né? Acho que vai ser bem bacana mesmo. Sem dúvidas. E aí, Erasmo, gostou do nosso papo aí, Erasmo? Poxa, muito interessante, o Matheus revelou-se um cara muito conhecedor de futebol e, assim, desejo a você todo o sucesso do mundo, né? A gente vai ter outras resenhas, você vai ser o nosso... sempre que precisar de informação aí do Sul, aí, do Uruguai, acho que a gente vai lançar a mão aí, né? As ordens sempre. Fazer esse contato aí. Muito legal, dá sucesso, cara. Matheus, muito obrigado. Obrigado mesmo. Vai lá, completa aí, Erasmo. Não, eu digo o seguinte, sucesso, seja no Uruguai, no Brasil, né, que seja de repente no Brasil, venha pro Vasco, né, a gente precisa de treinadores inteligentes aqui no Brasil, treinadores com consciência tática maior, né, eu gosto muito dessa escola uruguaia, argentina, de ser, que isso só valoriza mais o futebol. Sem dúvida. Eu também acho que no Brasil tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o Ricardo Drabski. Ele agora está como diretor de futebol do Cruzeiro. E eu acho que muito eu aprendi muito lendo sobre ele. Eles têm uma visão de futebol mágica. E eu acho que isso tem muito a aportar. Eu acho que o brasileiro teria que valorizar um pouco mais a escola brasileira de futebol, que tem... pessoas que sempre estão aportando conhecimento muito interessante. Aqui no Uruguai, por exemplo, se eu for ler sobre futebol, a pessoa que vem à mente sempre é um brasileiro, é o Ricardo Drabski, e no seu livro, por exemplo, que ele falou, se publicou agora a segunda edição, acho que foi no 2012, o Universo Tático do Futebol, foi uma primeira edição de 2002, eu acho que foi relançado agora. Para mim é o livro que eu aconselho a todo que você quer ser treinador de futebol, você quer ser jogador de futebol, você quer trabalhar com futebol, leia o livro Universo Tático do Futebol do Ricardo Drabski. Nossa, esse livro vai marcar muito sua vida e vai te trazer muito para que você possa ter mais oportunidades e conhecer mais de futebol. Legal. Pô, Matheus, fantástico. Bom bater papo contigo. Você é um cara com a mente bem aberta, conhece sobre muita coisa no meio do futebol aí, muito legal mesmo. Quero agradecer vocês que nos assistiram aí também pelo Facebook, que vão acompanhar essa entrevista aqui no YouTube também. Curta aí, acompanha a carreira do Matheus Ferreira, Matheus_UY. Você pode acompanhar ele aí no Instagram também. Foi muito legal, muito bacana bater papo contigo. Aguardo você falar lá com o seu amigo treinador, passa depois o contato para mim aí que a gente agenda com ele. Valeu, vamos partir? Valeu, vamos lá. Valeu, galera. Valeu. Tchau.